nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Merendas religiosas, queridos jovens, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. Estamos hoje celebrando a festa do nosso padroeiro, do santo, proclamado por São João Paulo II, pai e mestre da juventude, São João Bosco. Nascendo no início do século XIX, em Piemonte, na Itália, teve uma vida de grande dificuldade na sua infância. Viveu como pequeno camponês enquanto criança. Sua mãe veio a perder o seu marido quando ele ainda tinha 2 anos, cresceu órfão de pai. E tinha, sobretudo, o seu irmão mais velho, que muito lhe atrapalhava na vida de piedade. Se nós olharmos o santo que se tornou São João Bosco, e tudo aquilo que ele realizou, e da onde ele veio, nós veremos uma grande ação da graça de Deus. Um pobre menino, de uma mãe analfabeta, porém muito piedosa, que instruiu São João Bosco não só na fé, mas na piedade e no temor de Deus. Narra-se que, para continuar os seus estudos, pois grande era a dificuldade naquele tempo, São João Bosco, desde pequeno, ajudava sua mãe nos afazeres de casa, mas para continuar a estudar, teve que trabalhar. São João Bosco deu grande valor à sua formação. Entendia que, para ser santo, é necessário cumprir os deveres de Estado. E um jovem, uma criança, que é estudante, tem por dever de Estado e vai se santificar estudando, entendendo que a sua ação será fazer a vontade de Deus. Então isso foi muito claro para São João Bosco. Eu devo cumprir desde cedo os meus deveres de Estado. E devo fazer isso em respeito ao Pai do céu, em respeito a Deus. Certa vez, conta-se, os autores, que a mãe de São João Bosco lhe deu uma proibição. Havia um pote em sua casa. E sua mãe lhe colocou a seguinte proibição de forma educativa. Ela lhe proibiu que ele visse o que havia dentro daquele pote. Desta forma, ela incentivou um pouco a curiosidade do seu filho. E gerou uma certa tribulação, porque ele ficou ainda mais curioso. O que será que tem no pote que eu não posso ver e que minha mãe me proibiu? São João Bosco, então, ainda pequena criança, vai, pega um pequeno banco, sobe e abre o pote. A curiosidade o venceu. E o que havia dentro do pote? Nada. Era apenas uma proibição educativa de sua mãe. E ele entendeu que aquele pote simbolizava o pecado. O pecado, muitas vezes, é um nada. A pessoa busca uma curiosidade, realiza e quando vê, não realizou nada, a não ser uma ofensa a Deus. Está vazio, não possui conteúdo. O que São João Bosco então fez? Uma vez que a justiça de Deus era bem presente na sua vida, ele então pegou uma varinha, que geralmente era castigado, e ficou esperando a sua mãe chegar para lhe entregar a vara para que fosse castigado. Porque no coração dele batia esse desejo, esse dever de justiça. Eu ofendi a Deus, logo eu mereço castigo. Eu ofendi a minha mãe, eu desobedeci a uma ordem de minha mãe, por isso eu devo pagar, retribuir, recompensar a falta cometida. Para nós fica uma reflexão, quantas vezes nós cometemos coisas nas nossas infâncias e buscamos esconder. O ser humano
ele busca esconder o seu pecado. São João Bosco tinha uma mentalidade diferente. Eu quero reparar o meu pecado. Quanto antes eu reparar o meu pecado, o pecado estará pago. Quanto antes eu receber o castigo devido, a pena devida, eu estarei então purificado. E esse sentido, esse pensamento de que eu devo pagar por aquilo que fiz, eu devo buscar as indulgências para cobrir as penas dos meus pecados, já era algo que ele tinha desde a infância. E é uma das coisas que o levou a se tornar um grande santo. E que talvez nos falte um sentido de que os pecados que eu tenho cometido, e às vezes cometido toda semana, eu preciso repará-los. Eu preciso fazer algo a mais para retribuir o perdão que recebo de Deus. São João Bosco, tendo um grande temor a Deus, conhecia desde cedo o amor divino. Pôde ver no modo de agir da sua mãe o que será o amor de Deus no céu. E buscou desta forma transmitir a todos os jovens e crianças esse amor que ele tinha por nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as ocasiões, nas brincadeiras, no convívio com seus colegas, buscava incutir a fé. Brincadeiras que levassem para a religião. O católico deve ser alguém alegre e feliz, porque é amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. A tristeza, a melancolia, a raiva não deve ter espaço no coração daquele que ama a Deus. Nosso Senhor veio e nos salvou. O que mais poderíamos querer? Devemos estar constantemente alegres e ter uma única missão: espalhar esse amor de nosso Senhor por todo o mundo. Assim batia o coração de São João Bosco por todas as crianças, sobretudo os órfãos que, semelhante a ele, não tiveram um pai presente na sua educação. São João Bosco, então, aos 20 anos, após uma grande vida de piedade, entra para o seminário. Ali encontrou também muitas dificuldades, teve que trabalhar. Foi alfaiate, ferreiro, sapateiro, para pagar os seus estudos. Muito semelhante, às vezes, às vidas de alguns jovens que têm que trabalhar e estudar. E podem e devem, no seu cotidiano, ser santos. Nunca cumprir os deveres será um empecilho para a vida de santidade. A gente nunca pode fazer um projeto futuro de santificação. Quando eu me formar, talvez quando a pessoa se casar, aí sim serei santo, porque todos os problemas da minha vida estarão resolvidos. Quando eu sair daquela faculdade, em que é um local de intensas tentações, só assim irei me santificar. Quando sair do colégio e me formar, então terei a minha independência, então conseguirei ser santo. Não. A santidade, ela deve ser vivida a partir de hoje, a partir do agora, em cada local, em cada ambiente em que eu vivo. Nosso Senhor diz que a luz, a vela, ela deve ficar sob o candeeiro para iluminar a todos que estão na sala e não debaixo do alqueire. A nossa fé, por mais que não entendida e não correspondida e muitas vezes humilhada e ultrajada, deve ser professada e professada com alegria. Uma das coisas que irá tocar os vossos amigos, queridos jovens, será essa transmissão do amor e da alegria que vocês têm em servir nosso Senhor, em segui-lo. Como é bom ser católico, como é bom buscar a santidade, como é bom conhecer a Santa Igreja e nosso Senhor. Ordenado então sacerdote, São João Bosco, após 6 anos de formação, buscando ali na sua vida de vigário, pouco a pouco, Deus vai colocando crianças na sua vida. E então, após um direcionamento com um padre muito santo, ele buscando então esse direcionamento, ao bater na porta desse padre, o padre olha para São João Bosco e antes que ele perguntasse qual é a vontade de Deus na minha vida, antes que fizesse uma direção espiritual, o padre apenas disse: é melhor fazer batinas reforçadas, porque essa sua batina muito fina, as crianças facilmente rasgarão. Então, uma ação da graça de Deus na vida de São João Bosco. Encontrou-se com um sacerdote santo e ali
teve direcionamento na sua vida espiritual. Buscou então fundar a congregação dos salesianos, inspirado em São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é o santo da doçura. Ele que foi bispo em Genebra na época da Revolução Calvinista, ele buscava, com todo o amor do seu coração, tocar o coração daqueles que às vezes tinham largado a fé. Buscava, com profundo amor no seu coração, ir atrás daqueles que sofriam perseguições. Buscou cada uma das suas ovelhas na instrução católica para que perseverassem na fé. E uma das frases que mais marcou São João Bosco, uma das frases de São Francisco de Sales, é a seguinte: é mais fácil pegar abelhas com mel do que com vinagre. Nós podemos converter o mundo inteiro pela doçura, testemunhando e sendo um outro Cristo para as pessoas do mundo. E assim, São João Bosco, criando então seu pequeno oratório, que depois torna-se uma grande congregação, com toda a doçura do seu coração buscou instruir e converter os jovens, sobretudo os órfãos, para a sua vida espiritual. São João Bosco presente era motivo de alegria. Fazia inúmeras brincadeiras e era sempre o centro da religiosidade daquelas crianças. Era uma grande alegria estar com São João Bosco, diziam eles. E daí derivou o dito método pedagógico de São João Bosco. Como que São João Bosco fez para conseguir cativar o coração de tanta criança? Seu método era um método preventivo. Isso deve ser muito importante para os jovens ter essa noção de que é muito mais fácil eu perseverar na graça de Deus se eu não tive um vício no pecado. É muito mais fácil eu perseverar amando o Senhor nas minhas práticas espirituais se eu não consentir nas tentações. É mais fácil construir e pintar uma imagem nova do que ter que reconstruir uma imagem quebrada. Temos que dar grande valor à graça de Deus e à santidade das nossas almas. Assim, por esse testemunho, São João Bosco, então, pôde tocar o coração das crianças. Um método preventivo, ou seja, constante vigilância na educação das crianças. Os pais, sobretudo nos tempos atuais, devem vigiar e entender o que fazem seus filhos. Sobretudo o que mexem na internet, no computador, no celular. Devem conhecer por onde ou o que tem influenciado o meu filho, a minha filha, as minhas crianças. Então o método de São João Bosco era uma presença constante, era um método preventivo. Muitas vezes aplicava-se um método puramente repressivo, ou seja, as autoridades estavam distantes. Então quando se tinha uma criança já cometendo inúmeros pecados, um jovem delinquente buscava repreendê-lo. São João Bosco dizia, é muito mais fácil instruí-lo quanto antes na vida de piedade e colocar bem claro as regras e as penitências. Ou seja, aquele que desobedecer terá que fazer uma obra em reparação. Não necessariamente, São João Bosco não está falando de castigos corporais, mas aquilo que ele fez quando criança, que ele entendeu quando criança. Se eu cometi algo de errado, eu devo fazer algo de bom para reparar, para purificar o meu coração. É como nas confissões. Eu confesso o meu pecado ao sacerdote, eu recebo a absolvição, mas eu espero a penitência. A penitência é simbólica. Alguns grandes pecados não são pagos com poucas ave-marias, são pagos com o sangue de Cristo sacrificado na cruz. Assim, São João Bosco pôde então viver uma vida de grande santidade. Inúmeros milagres fez São João Bosco, que poderiam ser comparados aos milagres de Cristo. Narra-se que certa vez, dando comunhão no oratório, o coroinha, percebendo que São João Bosco, ao abrir a âmbula, só havia 6 hóstias e havia 360 crianças para receber a comunhão. E para espanto do coroinha, São João Bosco conseguiu dar a comunhão a todas as crianças e ainda sobrou a Eucaristia. Um grande milagre. Outra vez, foi visitar um jovem doente e quando chegou lá,
a notícia que se tinha é que o jovem havia falecido. Após uma bênção de São João Bosco, o jovem está curado, para a alegria dos seus pais. Outra vez, uma grande epidemia de varíola havia atingido o povo na Itália, e algumas das suas crianças estavam enfermas. E elas falavam para o médico: se João Bosco, se o padre João Bosco vier, se Dom Bosco vier nos abençoar, ficaremos curados. E então pediram com tanta insistência que o médico, por mais que na sua mente, um tanto quanto agnóstica, tivesse certa reticência para convidar um padre de modo que pudesse curar e não transmitir a doença, era uma epidemia, São João Bosco então aparece, dá a bênção e as crianças levantam e correm para a rua, para espanto do médico, que desesperado acreditava que iriam espalhar a doença. Mas o médico então percebe que as crianças estavam milagrosamente curadas. Muitos outros foram os milagres de São João Bosco, mas tudo isso com um único objetivo: transmitir o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ser um outro Jesus Cristo no meio daquelas crianças. E isso ele transmite para nós. Eu tenho que ser a luz do mundo, na minha família, na minha escola, na minha igreja, na minha faculdade, no meu trabalho. Ser o ponto de acesso para a fé para muitas pessoas e buscar fazer isso com todo amor e devoção a nosso Senhor Jesus Cristo. As obras feitas com amor tocam, convencem, convertem. E que São João Bosco, hoje no céu, possa interceder por cada um de nós, possa interceder pelas nossas crianças e jovens, possa nos proteger de tantos males e perigos que convivemos. Que São João Bosco venha em nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São João Bosco, rogai por nós.